Meus amores, bora lá refletir um pouquinho sobre alguns pontos importantes. Nem tudo que a gente vê outras pessoas fazendo, a gente consegue fazer. Eu falo sempre que nem tudo serve para todo mundo, né? E a gente não serve para tudo também, nem para todo mundo. E é sobre isso que eu quero refletir com vocês, porque às vezes a gente mete os pés pelas mãos e não consegue depois resgatar a situação, o relacionamento ou até mesmo nós mesmos. E muitas vezes nós colocamos tudo a perder quando na verdade nós queríamos fazer algo diferente para melhorar. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu sou Gislene Teixeira, sou sexóloga, sou especialista em relacionamentos e também especialista em relacionamento extrapar, isto é, extraconjugal, e sou completamente apaixonada por este universo, por cuidar de pessoas e, consequentemente, de relacionamentos. Todos os tipos de relacionamentos. E muitas vezes as pessoas. Primeiro que tem uma questão, na PNL tem uma máxima na programação neurolinguística que diz que toda intenção é positiva. Para muita gente é difícil entender essa questão, porque fala, não é, porque olha como deu errado aqui, olha como prejudicou ali. Mas, sim, eu também, quando eu aprendi isso há décadas, né, literalmente décadas, que eu me colocaram ali num curso de formação que eu estava fazendo, de programação neurolinguística, me trouxeram essa máxima de que toda intenção é positiva, eu resisti bastante, eu falava, não é, mas como assim? Não, olha isso, olha aquele exemplo, olha aquele caso. Eu resisti a compreender, eu tive dificuldade. Então, exatamente por isso eu também entendo perfeitamente a dificuldade que as pessoas têm em compreender, não só entender, mas compreender este universo. Mas sim, toda intenção é positiva, mas nem todo resultado é igualmente positivo. Aí é que está o X da questão e é aí que nós precisamos refletir. Eu recebo muitas mensagens, chegam muitos casos para eu atender, e quando se tem uma amiga sexóloga e especialista em relacionamentos, também chegam muitos casos de pessoas próximas. Fora casos de clientes, fora casos de pessoas que simplesmente colocam perguntas para a gente. Então tem várias frentes que chegam a essas situações. E eu vou falar de várias, eu vou falar de diversas, porque na verdade o que menos importa neste momento que eu quero trazer aqui é qual é a situação em si, mas principalmente o comportamento das pessoas. Então eu vou pincelar aqui algumas questões. Como eu disse, né, nessa máxima da programação neurolinguística, toda intenção é positiva, mas nem todo resultado é. Mas quando se propõe a fazer uma ação, uma atitude, enfim, tomar uma decisão, espera-se, juntamente com a intenção positiva, espera-se sempre que o resultado também seja positivo. Então, a gente precisa pontuar, entender que nem sempre vai ser assim, mas a intenção sempre é. E a gente precisa pensar
mesmo com a intenção positiva, e aí que eu quero provocar vocês, e ao mesmo tempo fazer um convite à reflexão, mesmo que a intenção seja positiva, que a gente saiba desta máxima, desse conceito, a gente precisa pensar para além. Mas e se o resultado não for positivo? Ou e se o resultado não for o esperado por mim? E se tiver alguns contratempos no meio do caminho, no meio do percurso? Então, a gente tem que pensar para além da situação, do ponto inicial, do ponto de partida que estamos. E pensar que, e se acontecer algo no meio do caminho, como é que eu vou reagir? A gente tem que levantar, sim, hipóteses e possibilidades, até para a gente levantar, e antes de fazer, né? Antes de começar esse percurso, para entendermos, e se acontecer tal coisa, como é que eu vou lidar com isso? E se acontecer tal coisa, será que eu tenho estrutura para lidar com isso? Mas e se acontecer esta questão que não está previsto aqui no meu roteiro, no meu script, mas é possível que aconteça? E se acontecer, como é que eu vou fazer? Então, por que precisa, né? Porque eu preciso... Ai, meu joelho. Preciso analisar as questões, a situação em si, que pode ser um comportamento, pode ser uma escolha, uma decisão, né? O externo, o outro, né? A outra pessoa que esteja envolvida, ou outras pessoas, enfim, o resultado como um todo. A gente não pode sair metendo os pés pelas mãos. E eu falo em situações várias e que já aconteceu com amigas próximas, e que eu disse, vai dar ruim. Não, tá, vai dar ruim. Então, e eu falo muito, já falei várias vezes aqui em vídeos também, vídeos, entrevistas, em rádio, televisão que de repente vocês acompanharam, eu sempre falo muito sobre várias questões. Uma delas e hoje eu ainda fiz uma postagem falando sobre isso no Facebook, que falava sobre, são vários assuntos, né? Sobre uma mulher mandou uma mensagem para uma advogada e era assim, mexi no celular do meu marido, porque ela estava desconfiada que ele estava traindo, enfim, algo nesse sentido, mexi escondido no celular do meu marido. Agora ele me acusa de que ela tinha cometido um crime. E aí ela coloca essa pergunta para a advogada, e se realmente isso aconteceu, e se ela pode, né, ter que pagar por isso, né, ser penalizada de fato perante a lei por ter cometido este ato ilícito. E a advogada fala que sim, obviamente, realmente está tipificado no Código Penal, né, e sim, ela pode ser punida, penalizada por isso e responder criminalmente. Eu sempre falo isso e sempre alerto sobre isso. E aí entra várias questões também, eu sempre falo, eu digo, tem vários vídeos que eu falo sobre isso, dessa questão de celular, de querer fuçar, mas é meu marido, eu tenho direito. Olha, não é esse o ponto que eu vim discutir aqui hoje, né? Mas cada um sabe o que faz, ou pelo menos a gente espera que as pessoas saibam exatamente o que elas estão fazendo. Fato que a gente sabe na prática, em tese é isso, mas na prática a gente sabe que não é assim que funciona, haja vista os resultados catastróficos que a gente vê em várias situações por aí. Mas enfim, e por que eu levantei essa questão, né, de ser crime, mexer no celular do outro, etc, etc. Mas, ainda que seja o seu marido, ainda que seja a sua esposa, ainda que seja o seu filho,
não sou eu que estou colocando, você pensa assim? Tá na lei, tá tipificado, vai lá e procura. Mas o ponto que eu quero levantar a partir deste comentário, deste caso, é o seguinte: quem procura acha. E sempre que, e eu sou especialista em relacionamento extra-par, extraconjugal, e obviamente que para eu fazer o meu trabalho da melhor forma possível, eu fiz curso de detetive. Eu não atuo como detetive, eu não saio investigando a vida dos outros, não é isso. Eu fiz apenas para adquirir conhecimento, mas eu não atuo de fato. Mas eu tinha que saber como, né? Eu tô no nicho do relacionamento extraconjugal. Como descobrir, o que fazer, quais são os caminhos e tudo isso. E, obviamente, que eu fui fazer esse curso. E eu sempre pergunto, então tem muitas mulheres que chegam, principalmente mulheres, não que homens não, mas o maior público são mulheres. Eu tô desconfiada que o meu marido tá me traindo, eu vou clonar o celular dele, porque tá o auge, né, é fazer a clonagem do WhatsApp. Eu vou clonar o celular dele, eu vou colocar um rastreador no carro, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É bom nem dar muita ideia. E não sei o que, não sei o que. O que você acha, Gislene? E eu paro e eu fico olhando. Eu deixo a pessoa falar tudo que ela quer, na verdade. E aí eu falo, e aí às vezes a pessoa fala, e ela fala: qual método você acha que é melhor? Já que você é a especialista nessa área. Eu falo: olha, deixa eu te fazer uma pergunta antes disso, guarda aí essas questões, já já a gente volta nelas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta antes dessa daí. Se você fizer, seja lá o que for, contratar um detetive, colocar um rastreador, hackear colocar um programa espião, hackear o WhatsApp, eu falo exatamente o que a lei diz. Isto está tipificado, isto é crime. Você tem que ter ciência disso e fazer por sua conta e risco. Primeiro que as pessoas não acreditam. E quando a pessoa não acredita no que está ali no Código Penal, no que está na lei, você vai dizer o quê? Né? Tá aqui, ó, tá escrito. Não é uma questão de vou acreditar, não vou acreditar. E as pessoas acreditam que, mesmo estando ali, ok, eu acredito que é isso mesmo. Mas ninguém vai fazer isso. E sim, eu já vi casos, já acompanhei casos que o marido, e até foi isso que eu postei hoje no Facebook, a mulher desconfiava do ex-marido, do ex não, virou ex depois. A mulher desconfiava do marido, na verdade ela não desconfiava tanto assim, mas grupos de rede social e amigas foram cutucando, porque o caso de uma da outra, você também devia prestar atenção no seu, aconteceu comigo, vai lá, foi assim que eu descobri. E foi pilhando, né, um monte de mulher pilhando as outras, e esta mulher entrou nesta roubada aí, né? Quem não pensa com a própria cabeça, quem vai pela cabeça dos outros, vai arranjar chifre na cabeça de cavalo. Isso é fato. E foi o caso desta mulher, foi pela cabeça dos outros e arranjou um belo de um chifre na cabeça de cavalo. Por quê? Porque ela hackeou lá o WhatsApp do marido, não descobriu absolutamente nada, porque o cara não tinha nada de errado, e só que ele descobriu que ela tinha feito isso. E aí, para ele, que era assim o cara, né, todo certinho, para ele isto foi a gota d'água, e ele disse: você está desconfiando de mim, e agora quem não confia mais em você sou eu. Eu não posso
me manter casado, eu não posso dormir com uma pessoa que faz o que você fez. E, enfim, a coisa degringolou, o relacionamento foi por água abaixo e ele acabou pedindo o divórcio, porque para ele realmente foi a gota d'água, e divorciaram. Não só divorciaram, mas ele realmente foi atrás do que a lei diz. E ele registrou lá o boletim de ocorrência, pôs advogado e tal, e ela foi penalizada sim, né? Conforme diz a lei. Então, e não foi o único caso que eu vi, que eu acompanhei. Já vi outros casos que a pessoa foi lá e colocou mesmo até a última instância. Então, tem isso. E eu sempre falo o seguinte, e aí quando me trazem essa questão, eu falo, antes de responder essa questão, me diz o seguinte: se você fizer tudo isso, seja lá o que for, né, por um espião, um detetive, um programa espião, um detetive, ou hackear, ou sei lá o que você vai fazer, e você descobrir que realmente você tem uma outra pessoa, que você está sendo traída, o que é que você vai fazer? Grandíssima parte das vezes a resposta é: ah, eu não sei, depois eu penso nisso, primeiro eu vou descobrir. Ou eu vou procurar descobrir, ou eu vou ver se tem. Eu falo não. Se você quiser continuar conversando, para entendermos aqui o seu caso, a sua situação, o seu relacionamento, o seu casamento, o porquê tá assim, o porquê tá assado, o que levou a isso, o que levou aquilo, né? De onde veio para onde vai? Essa é a primeira pergunta que eu quero que você pense e busque a resposta. Se eu descobrir que meu marido ou a minha esposa tem uma outra pessoa, o que é que eu vou fazer? Que atitude eu vou tomar? Porque se eu não sei qual é a atitude que eu vou tomar, não procure. E a depender da atitude, eu não vou fazer nada, não vou fazer nada não, elas sempre fazem, né? Eu vou brigar com ele, eu vou fazer um escândalo, eu vou quebrar o carro dele, eu vou bater na amante, eu vou pôr fogo na cama, eu vou arrancar os cabelos da amante. Aí eu falo, entendi. Não tem sim ou não, certo ou errado. A questão é outra. Tá, e depois? Não, é isso que eu vou fazer, Gislene. E o que mais? E eu sempre vou perguntando, e o que mais? Ou isso é tudo? Por quê? Porque a gente tem que ir até tem que ir além da resposta óbvia, da resposta rasa. Porque se a pessoa fala, eu vou brigar, eu vou ter piti, eu vou quebrar o carro, eu vou bater na amante, eu vou... nananã. Tá, e o que, Gislene? E você vai continuar com o marido? Vou, porque eu não tenho como separar, eu não trabalho, eu não tenho dinheiro, o meu filho é pequeno, eu tenho alguma doença, eu tenho não sei o quê, porque a família, porque a religião, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu paro e vamos lá pontuar, vamos refletir de novo. Se você não vai tomar uma atitude concreta, para que você vai atrás? Para assinar qual atestado de fato? Então, é nisso que eu falo, que eu falei no começo do vídeo, a gente tem que pensar quais as atitudes nós vamos tomar a partir do começo, da escolha. Então, tem mulher que investiga, tem mulher que arma algumas situações. Então, isso é um ponto para a gente pensar. Eu falei que eram vários pontos que eu vou trazer aqui. E que um não tem necessariamente relação com o outro. Mas, por exemplo, questão de fantasias.
ou de práticas sexuais. Tem muitas pessoas, normalmente também mulher, mas não só, que de repente ela faz, o marido, o namorado, o ficante, enfim, traz alguma questão e ela é tão apaixonada pela pessoa, no caso um namorado, né, por exemplo, e ela fala, e o cara traz alguma proposta que não tá ali, não é para ela, mas ela fala, ai, mas se eu disser não, ele não vai me procurar mais e eu sou loucamente apaixonada por ele, então ela acaba cedendo, fazendo algo que não é aquilo que está dentro ali da realidade dela e ela faz uma prática sexual, a realização de uma fantasia que para ela é uma afronta, mas e o medo de perder o parceiro, a parceira, o namorado, enfim, seja lá quem for. Então, não é para fazer, né? Porque você vai se machucar, você vai se violentar. Ir em alguns lugares, né? Eu vou na casa, não sei de onde, né? Vamos em tal lugar. A pessoa pensa, caracas, isso não é para mim, mas como é que eu vou dizer não? Aí não tem parceria. Se eu não for com ele, ele vai com outra pessoa, né? Ou você se respeita, ou você se respeita. E quando você não se respeita, o outro também não vai te respeitar. E mais que isso, muitas vezes, na ânsia de querer ganhar espaço, ganhar no sentido de conquistar a outra pessoa, você acaba se perdendo. Já teve casos de pessoas próximas que teve algum determinado comportamento e chegou para mim e falou, Gi, tá acontecendo assim, assim, assim no relacionamento e eu vou fazer isso, isso, isso e isso. E eu falei, não faça. Não, porque não sei o que. Não faça. Mas por quê? Fulano fez, não sei o que. Por que você tá falando para eu não fazer? E como é uma pessoa que eu conheço muito bem, eu disse, porque você não vai bancar. A outra pessoa que você está dando como exemplo, essa pessoa se banca nesse âmbito de sexualidade, de erotismo, de fantasias. Essa pessoa se banca, você não se banca. E não tem nada de errado você não se bancar, sabe? Tipo, isso não é minha praia. Eu queria ser como a outra, mas eu não sou. Por mil situações. Então, vai dar ruim. E eu disse, não faça porque você não se banca. Você vai se machucar, você vai pôr tudo a perder, você vai ficar mal, você vai ficar péssima. Foi lá e fez. E quando quebrou a cara, ai, Gi, eu falei, olha, eu deveria rir da sua cara. Claro que era uma amiga, né? Mas eu não vou fazer isso, mas eu te avisei. E é pior, né? Porque eu falei, eu não sei se eu rio, se eu dou risada da sua cara, eu não sei se eu fico brava com você, eu não sei se eu vou te dizer simplesmente eu te avisei. E não tem nada pior do que alguém chegar e falar, eu te avisei. Claro que com cliente a gente não pode fazer isso, né? Mas aquelas amigas, a gente puxa a orelha sim, porque a gente avisou. E a gente puxa a orelha duplamente, porque além de avisar, a pessoa não só trouxe a informação, né, a situação como amiga, mas trouxe para uma profissional que é amiga, né? A profissional e a amiga. Então, quando dá ruim, ai, eu te avisei. Você não tem o perfil daquela outra pessoa. O que aquela pessoa faz e que você gostaria muito de fazer igual, para você não serve. Com o seu perfil.
para aquela outra pessoa também não serve. Eu vejo, por exemplo, o caso de ex-marido ou ex-esposa que sai com o ex, tipo, volta a ter um relacionamento com ex. E aí, para algumas pessoas isso funciona, para outras não funciona. Então não tem uma receita a dizer vai dar certo ou não vai dar certo. Mas quando a gente conhece o perfil, quando a gente se conhece, ou no caso a gente conhece exatamente o perfil da outra pessoa, você fala não vai porque vai dar ruim para você. Né? Você não tem estrutura para aguentar isso. Então a gente tem que ter esse olhar sim, e a gente tem que saber qual é o meu limite. Eu estou querendo dizer exatamente o seguinte: eu tenho aquela fantasia, ok, quais são os níveis que essa fantasia tem? Eu vou começar com uma coisa básica, mas qual é a progressão disso? Será que eu tenho estrutura para, se chegar no segundo nível? Ou eu acho que eu vou inventar moda e vai parar no primeiro nível? E na sua cabeça isso pode estar muito claro. Não vai passar do primeiro nível, do primeiro degrau. Mas você não sabe se para outra pessoa ela vai buscar o segundo degrau. E aí entra o que eu falo em todos os vídeos. Precisa ter diálogo. Um casal precisa ter diálogo, inclusive nas questões da relação sexual, do relacionamento sexual. E o que eu falo também em todos os vídeos. Você pode estar casado há 30 anos. Isto não quer dizer que vocês tenham intimidade. E ou isto fica muito esclarecido, claro de esclarecido, ou vai dar ruim. E uma vez que você ultrapassa alguns limites que você sequer imaginou que existiria, né, ou existiriam, você não consegue mais voltar à estaca zero ou o passo anterior. É como diz aquela frase, né? Uma vez que o conhecimento é como um paraquedas aberto, né? Ele não volta mais ao estado natural, ou algo nesse sentido. Aí a frase é mais ou menos isso. Uma vez que eu dei um passo além, não tem como eu dei um passo além, eu vi algumas outras coisas, eu vivi algumas experiências, eu tô falando nesse universo, né? Não dá para eu desver, desdizer, desviver. Já foi. E nessa área, nesse campo da sexualidade, quando você está com uma pessoa, você precisa entender exatamente como é que a outra pessoa funciona. Porque entender como a gente funciona, para muita gente já não é fácil. Para muita gente já é uma tarefa bastante complicada. Quando fala de sexualidade, de fantasia, de apimentar uma relação desse jeito, do outro, do outro, do outro. Né? Usando algumas coisas, indo em alguns lugares, para muitas pessoas isto é um problema. Para outros, isto é o máximo, tipo, que delícia. Então, e eu tô falando de você. Agora, quando você tem o parceiro, a parceira, você tem que entender não só você, mas o outro também. E entender e conversar antes de querer colocar em prática essas questões. Porque, de repente, você é muito livre para o nível 1. Mas, uma vez dado o start, você vai parar no nível 1, como eu mencionei. O outro vai falar, já que você começou agora, vamos adiante. E, de repente, mesmo que você não vá adiante, a informação que o outro te traz passa a ser uma afronta para você, porque você não tem estrutura para lidar com o nível 2 desta fantasia que você mesmo inventou moda.
Portanto, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente só vai até onde a gente tem segurança de estar, né? De chegar lá, de estar ali. Segundo, diálogo. Diálogo, parceria, compartilhar uma vida, ter intimidade. Eu falo sempre, intimidade não é tirar a roupa, ficar nu e transar. Isso até desconhecidos fazem. Haja vista o sexo casual. Não é? Haja vista o sexo pago. Haja vista o que eu chamo, né, de sexo avulso. Você não conhece nada da pessoa. Eu falo sempre, na verdade eu repito, né? Eu acho que é uma frase que faz parte de uma poesia. Tirar a roupa, tirar a roupa do outro, deixar o outro nu, pelado, é fácil. Tirar a roupa é fácil. O difícil é desnudar a alma, é criar intimidade, vínculo, conexão. E isto é para poucos, ainda que estejam casados há 10, 15, 20, 30 anos. E tem outros casos em que a pessoa está casada há 30 anos e não desnuda a alma. E aí essa pessoa se relaciona com uma outra que está há 1 ano, há 6 meses, e essas sim conseguem desnudar a alma. Portanto, não é tempo, é vínculo, é química, é cumplicidade, é admiração. E ainda que estejamos aqui falando sobre sexo e sexualidade, é respeito. As pessoas acham que quando se fala de sexo, a gente está falando de sacanagem. Não, não é. Pode ser também que em alguns momentos vai ter sim a pitada de sacanagem, mas antes de chegar nesse ponto, tem muita cumplicidade, tem muita parceria, tem muito respeito, admiração. Portanto, engana-se feio e gigantescamente quem acha que falar de sexo é falar de sacanagem. Que acha que falar de sexo é falar de vulgaridade. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende de como você estrutura o seu relacionamento. Fato é que o que não é porque outras pessoas fazem as mesmas práticas que você tem estrutura emocional para fazer e para lidar com o resultado dessas práticas. Muitas vezes, uma prática banal, uma fantasia simples, leva ao rompimento de um relacionamento, de um casamento, de um namoro, e leva uma das partes, as duas partes, não só ao divórcio, mas à terapia, ao psicólogo, ao psiquiatra. Nem todo mundo tem estrutura para fazer o que o outro faz. E o outro lida de uma maneira prazerosa. O outro casal, a outra pessoa, enfim. E você não. Enfim, é só para a gente pensar nesta estrutura. Se você não tem segurança, não dê o primeiro passo. E, antes de dar o primeiro passo, reflita muito. Converse muito com seu parceiro
Estude muito o que você está querendo fazer e pense para além do primeiro, do segundo, do terceiro passo. Pense qual é o limite máximo que pode chegar, qual é o resultado máximo que pode chegar esta minha atitude, ainda que simples, básica e inocente. Pode ser um beijo. Aonde este beijo vai me levar? Pense, reflita, porque tem coisas que são banais para um, mas não é para o outro. E eu vejo muitos relacionamentos terminando por algo, por uma fantasia, por um ato no ambiente da sexualidade que foi dado ali o primeiro passo e passou do limite para uma das partes e não soube lidar. E como não soube lidar, porque vem questão de crenças limitantes, crenças familiares, crenças religiosas, tabu, preconceito, mito. Haja vista, quando a gente fala de sexualidade, muita gente torce o nariz. Eu que o diga, né? Quando eu falo em alguns ambientes para algumas pessoas, sou sexóloga, muitas vezes a pessoa dá aquela franzidinha assim no nariz, tipo, né? Porque associa com sei lá o que, né? Enfim, como uma pessoa, primeiro que muita gente acha que sexóloga não é profissional, né? É profissional do sexo, no outro sentido. Tem gente que acha que não tem nem formação para isso, mas tem faculdade? Mas como assim? Se forma onde? Fascículo que se compra na banca de jornal? Né? Então não entende que é um profissional, não entende que tem uma formação, não entende que tem a faculdade, não entende exatamente tudo isso. Então as pessoas torcem o nariz achando que sexóloga é vulgar, que sexóloga só vai falar de sacanagem, que vai falar do que não é importante, do que não importa. E exatamente contrário de tudo isso. É exatamente contrário de tudo isso. A gente cuida de relações, de relacionamentos. Isso que eu estou falando agora é justamente para que o seu casamento, o seu namoro não vá ladeira abaixo, para você não meter os pés pelas mãos. Então é muito injusto também que tratem o profissional da área da sexualidade, o educador sexual, o sexólogo, né, o terapeuta sexual, como uma pessoa que desagrega, e é exatamente o contrário. Quando chegam esses comentários, a gente logo percebe que essa pessoa não tem não só informação, mas não tem sensibilidade. E a gente já consegue imaginar, né, o estrago que se forma no entorno dessa pessoa, do relacionamento, enfim, quando o assunto é sexualidade. Eu falo sempre que sexualidade não é só sexo, mas sexualidade também é sexo. Então tem muito disso, tem tudo isso para refletirmos. Reflita, pense, não faça nada sem pensar em todas as etapas. Não faça nada que você não queira, não faça nada que você não concorde, menos ainda, né, em hipótese nenhuma, mas não faça nada para agradar o seu parceiro. Não faça nada que você não esteja convicta de que aquela decisão é sua. E prazer é para ser compartilhado.
Se só uma parte tem prazer, seja no ato praticado, seja lá no que for, não está bom e não está certo. Pense nisso. Isto com certeza e crie conexão, vínculo, intimidade. Desnude não só o corpo, não arranque a roupa da pessoa e deixe caída no chão, na beirada da cama. Mas desnude a alma. É assim que se conquista a outra pessoa com quem você tem um relacionamento. E, falando de relacionamento, não apenas o sexo casual, que também não tem problema nenhum se você quiser, for adepta ao sexo casual, mas no relacionamento é uma construção. E ainda que seja um relacionamento, não exatamente casual, mas não um relacionamento, um casamento, tem gente que tem um relacionamento esporádico com muito mais qualidade, com muito mais vínculo, com muito mais intimidade, muito mais verdade do que casamento, do que relacionamento, que é um casamento de muitos anos. Intimidade, parceria, cumplicidade, admiração, respeito, não é datado pelo tempo cronológico, mas sim pela entrega, pela parceria, pela cumplicidade, pela verdade. A verdade da entrega. E isso não é uma aliança no dedo que coloca, que faz, não é uma certidão de casamento, não é um sobrenome e não é tempo cronológico que vai fazer acontecer. Então, presta atenção no que você está fazendo. Mas preste muita atenção, porque, como eu disse, um simples beijo, eu vi isso hoje, um beijo tomou uma proporção grande. Claro que não era um beijo de beijo, era um beijo dentro de um contexto sexual. Tomou uma proporção que acabou no rompimento de um relacionamento de anos. Então, presta atenção, não meta os pés pelas mãos. Você não é o outro. E nem todas as pessoas têm a mesma estrutura que a outra pessoa, que a amiga. Então é isso, né? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, comente aqui embaixo. Se quiserem mandar mensagem para mim no direct, as minhas redes sociais estão aí. Podem perguntar e eu gostaria muito que vocês refletissem e que esse vídeo, que esse assunto, ele não acabasse quando eu der o pause ali e parar o vídeo, mas que vocês reflitam em cada uma das ações, das escolhas, dos atos que vocês fazem em cada momento, cada uma das decisões. Intimidade, e eu estou reforçando isso, porque isso realmente é extremamente importante. Intimidade é muito mais, aliás, não é só muito mais, mas é completamente diferente de tirar as roupas, ficar nu e transar. Intimidade é outra coisa, é um outro nível, é um outro patamar. Se você não consegue, se você tem fantasias, conversas, eu não vou nem falar da questão de traição, poderia ir por esse viés, mas não é nesse sentido que eu estou querendo dizer. Mas se você tem alguém que você tem todo esse vínculo, que você compartilha as suas fantasias, os seus desejos, ainda que fique no plano da imaginação, e que você fale sobre sexo, sexualidade, fantasias, mas que com o seu parceiro, a sua parceria de fato, aquela com quem você tem um compromisso,
você não tem esta mesma liberdade, ou para algumas pessoas até coragem, é melhor você repensar em tudo que você está fazendo. Porque está faltando entrega, intimidade, parceria e verdade. Pensa nisso. Pensa nisso e compartilhe comigo. Beijos para vocês.